estava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai, cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão... Bom dia, minhas amigas Luziane e Naira, que estão comigo na sala. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem em mais esta manhã de domingo. Hoje uma manhã de domingo um tanto quanto especial. E antes de fazer a nossa prece, antes de iniciar o trabalho propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com todos os amigos que nos assistem e que vivem essa experiência tão gratificante do Rondônia Espírita, que ontem um grande amigo nosso, o nosso Valdemir, partiu de volta para a pátria espiritual. Esses daí são alguns pontos de lembrança, algumas imagens do nosso amigo, um trabalhador de toda hora, um trabalhador firme, compromissado, fiel à doutrina, estudioso, leal. Como trabalhador, conduta acima de qualquer consideração negativa, pelo contrário. O Valdemir sempre foi um exemplo para todos,
Começou na nossa juventude, embora um jovem um pouco mais maduro, mas foi exemplo para a geração de jovens que o acompanhou trabalhando, ensinou a muitos o compromisso, a responsabilidade, a união, a fraternidade, né? Então, como trabalhador, todas as manifestações que eu vi, todo mundo que eu conheço a respeito, sempre se referiram com grande carinho à figura do Valdemir. Um coração muito querido, muito amado. Nunca ouvi nada, e olha que eu tenho acompanhado ele desde o princípio, nada, nunca, qualquer reclamação relativa à conduta dele, à postura dele, pelo contrário, só elogios. E eu, particularmente, na condição de amigo, tenho caminhado com ele por mais de 25 anos. E além das várias qualidades que me levaram sempre a admirá-lo, como essas que mencionei agora, particularmente ele, dentro do meu círculo de amizades, particularmente dos meus amigos do movimento, é a pessoa que melhor expressava para mim a ideia proposta por Jesus, quando disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Valdemir sempre foi um coração de ouro, uma alma muito querida, mas um exemplo de mansidão, de serenidade, de tranquilidade. Não quer dizer que, como qualquer ser humano, ele não tem os seus momentos de luta, mas a predominância de sua conduta sempre foi essa. Então, sempre que eu penso nele, sempre que eu sentia a minha dificuldade de buscar o caminho da mansidão, eu me lembrava que eu conhecia alguém que, com toda a diversidade, conseguia sempre lidar com essas adversidades com serenidade, com tranquilidade, mas acima com muita mansidão. Amigo querido, eu, em nome do Movimento Espírita de Rondônia, que sai de outros lugares do Brasil, apresento a nossa gratidão imensa por você ter compartilhado conosco essa caminhada e na certeza de que você lutou o bom combate e concluiu a sua tarefa plenamente. Nós te desejamos, porque temos a certeza de que assim será, uma feliz partida na companhia dos bons amigos que, com certeza, nesse instante já estão te ajudando. E só para fechar, lembrando uma fala que era um chavão dele, como ele sempre dizia: Deus ou o Senhor proverá. E ele já está provendo. Vá em paz, meu amigo. Que Deus te abençoe e ilumine. Vamos agora, então, à nossa prece, e eu peço àqueles que nos acompanham que, neste momento da prece, pensemos no nosso amigo, para que a nossa prece vá até o Pai, até o Mestre, e, ao mesmo tempo, se dirija a Ele, nessa despedida que fazemos. Elevando o pensamento a Deus, agradeçamos por tudo. Pai de amor e de bondade, Jesus, amado Mestre, amado amigo, benfeitores que do plano espiritual nos sustentam essa caminhada, ainda cheia de tantas lutas e de tantas dificuldades, mas já de algumas vitórias significativas que nos mostram que estamos no caminho certo. Agradecemos por mais esta oportunidade de trabalho, por mais esse instante em que, reunidos em torno do mesmo ideal de amor e de concórdia, recebemos nesta manhã a nossa amiga, que vem lá da Bahia, apesar da distância física tão próxima do coração, para nos trazer a sua mensagem em torno da alegria e da paz. Abençoe-nos a todos nós e sigamos juntos. Que assim seja. Luziane, amiga, trabalhadora da Mansão do Caminho, da Federação Espírita de Rondônia, uma baiana raiz. É baiana, né? Pelo que eu posso ver, a baiana raiz. Com outra baiana aqui embaixo, a Naira. Estou sempre junto da Bahia, eu não sei porquê. Alguém já me disse que eu vivi algumas encarnações na Bahia, e eu acredito, pela tamanha simpatia e a sintonia que eu tenho com o povo. Hoje, Luziane vai nos falar a respeito
do tema da alegria e da paz. E nesse instante, amiga, eu te passo a palavra para que você possa nos brindar com a sua apresentação. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, neste momento tão especial, nessa manhã de domingo, refletindo, pensando, buscando a essência, o sagrado. Nós agradecemos imensamente à Federação Espírita de Rondônia por nos conceder essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de fraternidade, de estarmos juntos e irmanados, porque isso traz muito ao coração e torna a nossa existência com a característica de mais significado ainda, por estarmos entre irmãos. Agradecemos ao Hércules, a querida Naira, que está fazendo interpretação para Libras, mas também o pessoal dos bastidores, a Daliane, Margarete, também o seu Pedro, que nós gostamos muito, a quem mandamos um abraço, agradecendo pela oportunidade desta comunhão. E fazendo referência de gratidão, gratidão pelo trabalho, pela vida dedicada, pelo que trouxe ao movimento espírita, gratidão ao irmão Valdemir, pela história de dignidade construída no serviço do bem. É muito lindo, minhas irmãs e meus irmãos, vermos a trajetória de um ser que, como Hércules descreveu, nunca teve algo assim que pudesse dizer de contrário a respeito dele. São raros os seres que aqui transitam e que conseguem ter de todas as pessoas, diferentes pessoas com as quais convivem, conceitos tão bons, porque às vezes em algum campo a gente acaba deslizando, a gente acaba perdendo a rota, o prumo, mas a descrição deste irmão querido, que não tive a oportunidade de conhecer na trajetória física, nos traz o ensejo natural da gratidão, de agradecermos a ele por ter sido fiel ao que ele projetou no plano espiritual, por ele ter sido fiel ao trabalho espírita, fiel a Deus, fiel à felicidade. Então, nossa gratidão e rogando a Jesus que o receba, porque quando retorna um servidor do Cristo, o mundo espiritual fica em festa. É a festa do reconhecimento, de ter alguém tão caro que cumpriu com a sua responsabilidade, retornando à casa, à moradia, jubiloso, exitoso, feliz pelo dever cumprido. Então, nós registramos aqui essa nossa gratidão, nós do movimento espírita como um todo, pela contribuição do querido irmão Valdemir, por ter dedicado anos a fio da sua existência à vivência da doutrina dos espíritos e, obviamente, do cristianismo. Jesus nos traz, e o evangelista João anota, no capítulo 15, versículo 11, Jesus dizendo: eu vim trazer estas coisas para que a minha alegria esteja convosco e para que a sua alegria seja completa. Quando escuto esse trecho do Evangelho de João, que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, medito sobre o que ele quis nos dizer. Por que a nossa alegria estaria completa com ele? Por que era necessário que a alegria dele estivesse conosco? E acima de tudo isso, que coisas são essas que ele veio nos dizer? Porque quando olhamos a trajetória de Jesus, vimos que o que ele veio nos trazer, falando, vivendo, é a expressão máxima da lei de amor. E Lázaro acertadamente diz que a lei de amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. E essa doutrina que ele nos traz, que é uma doutrina de vivência, de prática, de aprendizado, mas aprendizado que nós nutrimos não somente nos aspectos teóricos, mas principalmente no aspecto vivencial. Tudo gravita em torno do amor.
Ele nos ensina misericórdia, ele nos ensina compreensão, ele nos ensina paciência, ele nos ensina o perdão, ele permite que nós identifiquemos uns aos outros como irmãos. Ele nos ensina a compartilharmos através da caridade, a nos sensibilizarmos através da fraternidade, a nos inquietarmos através da solidariedade. Ele nos faz um convite na sua própria vivência, na sua própria constituição, de panorama que ele veio trazer ao planeta Terra naquele período em específico. Mas nós mesmos sabemos que ele antecede e ele é posterior àquele momento. É Jesus ontem, hoje e sempre. É sempre Jesus. E como nos diz Emmanuel no prefácio do livro A Caminho da Luz, tudo aqui na Terra se origina desse Jesus. E vai desembocar e vai ter o reencontro nesse Jesus. Porque ele é o co-criador deste planeta. Cria junto com Deus esta morada linda, na qual nós vivemos as nossas experiências, nas múltiplas existências, e em específico essa existência, mergulhados na carne como estamos, e termos a oportunidade de tudo ser presidido por Jesus, das revelações serem presididas por Ele, dele ser toda essa razão de movimento de amor que nós encontramos à nossa disposição, identificado ou não, porque na grande maioria das vezes não conseguimos ainda decifrar, perceber, identificar a grandiosidade do amor que ele verte para nós. Então, nessa anotação de João, em que ele diz que veio nos dizer coisas, estas coisas ensinadas por ele são verdadeiros hinos de vivência, de situações que vamos experimentando no dia a dia para cultivarmos essas virtudes, que são inúmeras, da benevolência, da caridade, da justiça, e que vão nos tornando a cada exercício mais próximos, mais conscientes daquilo que efetivamente precisamos nutrir para nós. Ele diz que veio trazer essas coisas, que nos diz essas coisas, para que a alegria dele esteja conosco. Qual é a alegria de Jesus? Qual é a alegria de um espírito perfeito como ele é? Qual é a alegria, o júbilo que reside numa entidade espiritual, governador do planeta, e que só é amorosidade? Se nós pudéssemos vislumbrar, pensaríamos e naturalmente traríamos como um recorte, porque ele é muito maior do que tudo isso, mas o recorte que reside no seu evangelho. O evangelho é o roteiro. E é por isso que ele diz estas coisas que estão inseridas no evangelho, não unicamente no evangelho escrito, não unicamente nos 27 livros do Novo Testamento, mas no evangelho escrito na alma, que ele grafou com letras especiais, para que jamais nos apartássemos dessas mensagens. Ele não escreveu as anotações, as escrituras aqui no mundo material, mas a grafia dele é permanente, porque é a grafia do coração. É a grafia que, por mais que a gente tente apagar, dizendo que a gente não quer viver, dizendo que a gente não quer experimentar, dizendo que por mais que aquela seja verdade, eu não quero notar isso agora, está ali escrito e vai sempre nos convidar, sempre nos chamar para que vivenciemos essa verdade, essa alegria dele. Ele quis compartilhar conosco, para que aqui a nossa vida tivesse um sentido, para que a gente não caminhasse aqui malbaratando as oportunidades, que a gente não estivesse mergulhado neste mundo que tem matéria,
e que nós nos iludíssemos com estas expressões materiais, como se a vida se circunscrevesse a esses recortes da vida. A vida material é a oportunidade grandiosa de nós, espíritos, alçarmos altos voos. Porque é aqui que nós nutrimos esse conhecimento, essa base, essa oportunidade de nos direcionarmos como espíritos para um sentido de dignidade, um sentido de crescimento. A nossa existência material, ela nos traz convites constantes de superação daquilo que temos de vislumbrar, daquilo que temos de perceber, daquilo que temos de angariar, para que, mostrando essa faceta da materialidade, essa faceta da expressão do que está mais concreto, nós consigamos, através desse instrumento, alcançar aquilo que não estamos percebendo ainda, aquilo que é essencial, e que à medida que as ilusões aqui, elas vão caindo e perdendo as alegorias e a realidade, a verdade, vai sendo identificada por nós vamos trazendo para a nossa condição espiritual, espíritos que nós somos, essa bagagem de aprendizado, fazendo cada vez mais voos significativos a cada experiência que deixamos o corpo físico e voltamos ao mundo espiritual, fazendo o balanço das nossas experiências. Elas foram exitosas ou não? O que é que nós temos de intensificar, porque foram muito boas? O que é que nós temos de perceber que nós não estivemos atentos? Quais são os saldos que nós podemos auferir, perceber e projetarmos a próxima existência, para que sejamos mais exitosos, para que aproveitemos mais as oportunidades? Então, a alegria de Jesus, ele quis compartilhar conosco para que nós aproveitássemos a reencarnação, na qual nós estamos mergulhados, para que entendêssemos o significado de júbilo, de alegria, que não significa as euforias do mundo material. Nós não estamos dizendo que as alegrias do mundo material, elas não podem ser experimentadas por nós. Elas podem e devem. Mas nessa experimentação não pode existir excesso. E nem pode existir desvio de rota. Não pode existir confusão. Por eu estar experimentando alegrias materiais, eu não posso inverter e imaginar que a minha vida, eu, espírito, tenho por mote as alegrias da existência material. Eu preciso me manter concentrada, desperta, atenta, de que estas alegrias materiais, elas são a presença da cura que Jesus trouxe no contexto em que ele esteve. Quando ele curava, ele dizia: a tua fé te curou, movimentando em nós esse entendimento de que parte de nós essa construção para a cura, mas ele também trazia ali a informação de que ele não era aquele que trazia remendos aos corpos que perecem, mas que ele vinha trazer vida, e vida em abundância. Por quê? Essa cura que ele realizou para uns e não realizou para outros, esses para os quais ele realizou eram um elixir, era um ânimo, uma renovação, para que aquela pessoa fizesse instrumento daquela cura material, tendo alegria material, e que essa alegria material impulsionasse os estímulos e as conquistas espirituais. Essas alegrias que nós vivenciamos aqui, de conquistas materiais que temos, conquistas das emoções, conquistas financeiras, conquistas dos relacionamentos, estas questões que estão muito dentro das personagens representadas nessa existência, todos esses fatores, eles nos veem como um grande ânimo. Não para que a gente se perca neles, mas para que a gente se estimule neles,
Lembrando que na vida há esses momentos de alegria, mas há momentos de tristezas. E que quando estivermos nos momentos de tristeza, lembremos da janela da alegria, sorvendo dali o que vivemos e experimentamos naquele momento. Isso é viver em plenitude. Viver em plenitude não é estarmos perfeitos, porque não estamos ainda. Chegaremos lá. Temos uma árdua trajetória, mas chegaremos lá. Mas nesse processo em que estamos, plenitude significa vivermos plenamente as experiências com as quais nós fomos defrontados. Nós somos defrontados. Então, se é uma experiência de tristeza, eu preciso entender aquela experiência e não anulá-la. Eu preciso experimentar, vivenciar um luto. Então, é natural, diante da partida do irmão Valdemir, termos as lágrimas. Se uma pessoa cara para nós, por quê? Porque a presença física não está mais ali. Os hábitos de acordar, encontrar, de ir para uma atividade, encontrar, de ir para um compromisso, encontrar, não tem mais. Não fisicamente. Então, é natural que a gente chore, mas que a gente entenda nesses processos em que a tristeza nos vem, a gente se lembre das alegrias que Ele nos trouxe, que os nossos entes queridos que partiram, eles nos trouxeram. Porque não tem coisa mais especial, minhas irmãs, meus irmãos, do que vivenciarmos a trajetória com espíritos que têm vínculos conosco. Sejam vínculos de afinidade, ou sejam vínculos de desarmonia. E todas as vezes que um ente parte, seja um ente querido, ou seja um adversário, alguém com quem temos animosidades, temos de estender os braços aos céus e agradecermos pela oportunidade da alegria de termos vivenciado com eles aprendizados. E isso faz toda a diferença. Ressignificamos a tristeza, experimentando-a, não fugindo dela, experimentando-a, mas com o tom da consciência da alegria trazida por Jesus. Quando identificamos estes painéis, saímos das alegorias da materialidade e damos funcionalidade à alegria cristã. Ele disse que é para a nossa alegria estar completa. Olha como faz sentido. Ele nos diz essas coisas para que a nossa alegria esteja completa. Por quê? E aí eu me lembro de um espírito com o qual eu tenho uma admiração profunda. É alguém que me arrebatou a vida aos 4 anos de idade. Não porque eu tenha tido nenhuma experiência mediúnica, não é nada disso. Eu não sou médium ostensiva. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas quando eu estava com 4 anos, eu ganhei um livro em quadrinhos com a história de Francisco de Assis. Naquele momento, e eu já tinha escutado falar de Francisco, porque a minha família é espírita, os conceitos espíritas e a vivência de Francisco respaldando tudo isso, e também porque Francisco é quase uma unanimidade planetária. As pessoas que são ateias admiram Francisco, as pessoas que têm animais e que não acreditam em Deus acreditam em Francisco. Os muçulmanos, alguns proferem a sua oração, a oração simples, que não veio da sua autoria material, mas é da sua autoria psíquica e espiritual. Então, eu já tinha escutado falar de Francisco. Mas ver aquele livro em quadrinhos, uma criança de 4 anos, eu não sabia ler. Aprendi a ler com 6 anos, 5 para 6 anos. E vendo aquela história, aquilo me encantou profundamente. E eu pedi para que fosse lido para mim a história de Francisco, mas não uma vez, várias vezes. E aquilo me tocou profundamente. Quando eu vim parar aqui nessa casa, que agora eu estou aqui na Mansão do Caminho, né? Dia de hoje a gente tem atividade aqui com a juventude. Então eu estou aqui na Mansão do Caminho. Quando eu vim para a Mansão do Caminho, quem foi que autorizou toda essa obra para acontecer? Com a permissão de Francisco,
obviamente de Jesus, de Deus, mas foi sob o planejamento da benfeitora, buscando anuência com Francisco de Assis. Então é um espírito que muito me emociona. Ele toca o meu mundo íntimo de maneira muito especial. Quando eu ouço falar de Francisco, eu me derreto. Quando eu leio sobre Francisco, eu sou envolvida por uma energia muito, muito forte. E quando eu falo de Francisco, eu me emociono profundamente. Nessas passagens de Francisco, existe uma que é muito interessante, que é muito conhecida da humanidade, porque foi até musicada, que é uma história em que Francisco está caminhando da Perúgia, uma região da Itália, para Santa Maria dos Anjos. Santa Maria dos Anjos é a Porciúncula. E Francisco, nesse trajeto, junto com o Frei Leão, um frei que testemunha muitas coisas de Francisco, inclusive é a pessoa com quem vai estar naqueles dias finais de Francisco de Assis, é a pessoa eleita por Francisco a subir o Monte Alverne para a sua meditação mais profunda, é a pessoa que mais testemunha esses feitos de Francisco. E nesse momento que eles fazem essa trajetória, essa viagem, ele volta-se para o Frei Leão e diz assim: Frei Leão, anota. Mesmo que todos os frades tornassem-se santos e falassem sobre a santidade, aí não residiria a perfeita alegria. Frei Leão então pensa: vou anotar essa observação. Eles continuam caminhando. Lá adiante, Francisco para de novo e diz: Frei Leão, anota. Mesmo que todos os frades aprendessem ou soubessem curar, que fosse possível a cura através deles, nem assim, Frei Leão, haveria a perfeita alegria. Frei Leão então grava, toma nota. Nem a cura seria objeto dessa perfeita alegria. Eles seguem, caminham mais um pouco, e aí Francisco para de novo e diz: Frei Leão, nem que todas as pessoas passassem a profetizar, a dizer não somente sobre o futuro uma das outras, mas o futuro da humanidade, sobre todas as coisas que estão obscurecidas, que são desconhecidas. Anota, Frei Leão, nem assim haveria a perfeita alegria. Frei Leão já estava ficando meio que incomodado, assim como a gente se estivesse naquela situação. Acho que desde o início já ia perguntar, né? O que é perfeita alegria, Pai Francisco? Mas Frei Leão cuidou dessa curiosidade, seguiu mais um pouquinho, e Francisco, lá na frente, parando, disse novamente: Frei Leão, mesmo que todos os homens aprendessem a falar a linguagem de todos os animais, de tudo que há na natureza, que a gente conseguisse decifrar tudo que há no mundo, anota, Frei Leão, nem assim haveria a perfeita alegria. Nesse momento, o Frei Leão colocou para fora o que a gente já estava com vontade de fazer há muito tempo e disse: mas Pai Francisco, pelo amor de Deus, me diz então, onde está a perfeita alegria? E Francisco, naquela docilidade, naquela alegria cristã que lhe é peculiar, daquela forma de ser o trovador de Deus, envolvendo o Frei Leão, abraçando-o, disse: Frei Leão, se nós chegarmos à Porciúncula, batermos à porta, e o irmão que ali estiver, nós, após uma viagem dessa, tão cansativa, com chuvas, com carência de alimento, com carência de água, cansados, exauridos, se chegarmos à porta da Porciúncula, batermos, e o irmão que abrir a porta perguntar: quem são vocês? E se, Frei Leão, nós respondermos: nós somos Francisco e Frei Leão, e ele não acreditar, e ele não acreditando nos enxotar, nos expulsar e bater a porta à nossa face. Se, mesmo diante de tudo isso,
nós tivermos paciência, compreensão e soubermos lidar com essa situação de negação, de ignorância, de ausência de cuidado, aí sim, Frei Léo, aí vai residir a perfeita alegria. O que é que quis Francisco trazer com isso? Que a perfeita alegria não está nas conquistas exteriores, por mais que elas sejam valiosas. Imaginemos curar, imaginemos falar com os animais, com as plantas. Todas estas expressões grandiosas da vida, mas a perfeita alegria, ela só vai existir se ela vem de dentro para fora. Ela só vai existir não porque o Frei bateu a porta na face de Francisco e do Frei Leão. Não porque a vida fecha as portas na nossa face. Não são as aflições que nos vêm que significam a perfeita alegria. É como nós iremos nos posicionar. É como nós iremos vivenciar a experiência da negação, a experiência do descaso, a experiência da maledicência, da calúnia, da discórdia, da maldade, a experiência da adversidade nas nossas vidas. Aí reside a perfeita alegria. Por quê? Porque teremos tido supremacia nossa, daquilo que nós queremos ser, sobre aquilo que nós costumamos ser. A nossa trajetória é um convite hercúleo para nos desvencilharmos do passado, educando-o, não fugindo, não criando alternativas escabrosas. Cuidarmos do passado, educando-o, e trazermos para o presente, além desse processo de vencermos o passado, construirmos o futuro que queremos. Queremos ser espíritos puros. Não será assim. É a cada oportunidade de vivência das experiências e retirando dela e observando através delas, destas experiências, qual a alegria que ali podemos sorver. A perfeita alegria está no domínio de nós mesmos sobre nós mesmos. A perfeita alegria está na verdade que nós temos de vivenciar em relação às situações às quais nós somos colocados na vida, e são situações dolorosas, muitas vezes que doem fisicamente, por mais que sejam provações morais, mas doem fisicamente. Nós, quando temos ataques, minhas irmãs, meus irmãos, quantas vezes nós pensamos, botamos assim a mão ao peito e pensamos, meu Deus, mas isso é moral, mas dói fisicamente em mim. Estes desafios que são mais intensos, retirarmos dali a alegria do Cristo, porque só assim a nossa alegria vai ser completa. O Espírito Joana de Ângeles, nesse livro que ela nos trouxe recentemente, assim, a publicação dele é recente. Ele foi trazido, ele foi apresentado agora em 8 e 9 de novembro, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025. Então, é bem recente a publicação desse livro. Mas as mensagens que aqui estão, dá para ver o nome, Vida Gloriosa. As mensagens que aqui estão são mensagens que estavam guardadas numa pasta do nosso tio Divaldo, lá no seu quarto. Eram suas anotações particulares, eram textos que estavam entre as suas anotações particulares, melhor me expressando. Textos da benfeitora, que estavam numa pasta, escrito assim, Psicografia, Joana de Ângeles. Mensagens inéditas, nunca antes publicadas, e que ali foram colhidas, dentre algumas mensagens que ali estão de cunho estritamente pessoal, essas não foram e nem serão publicadas,
Mas estas outras de caráter para todos nós, coletivo, essas mensagens, 30 mensagens, foram aqui enfeixadas. Divaldo Franco, a psicografia, por isso que consta aqui o nome dele, a psicografia dele, as mensagens da nossa benfeitora Joana de Ângeles, 30 mensagens. Foi publicado posteriormente à desencarnação do nosso tio Divaldo. Nesse livro, na mensagem de número 6, a benfeitora traz um título que é o título da nossa conversação. Ela fala alegria e paz. E aqui, ela diz que essa alegria do Cristo compreendida por nós, aceitada como um complemento das alegrias que já conseguimos ter, das experiências da vida, essa alegria que o Cristo quis compartilhar conosco, que vem do evangelho dele e que traz para nós como um roteiro, ela diz que essa alegria vai nos conduzir à paz. E alcançando a paz, essa paz robustece a alegria. A alegria não é sinônimo de felicidade. Felicidade é sim, entre aspas, um ponto de chegada. E que a gente sabe que não é um ponto de chegada, por isso entre aspas. Mas é a ideia da perfeição, a ideia da plenitude como perfeição, a ideia do que está na questão 132 do Livro dos Espíritos, de que o objetivo de nós encarnarmos é alcançarmos a perfeição. Essa perfeição, essa plenitude, que obviamente é perfeição relativa, essa perfeição a gente chama de felicidade. Alegrias. As alegrias que nós conquistamos a partir do Evangelho de Jesus são peças fundamentais para a construção dessa felicidade que é o todo. Então, essas alegrias cristãs que nós nutrimos, elas são peças que vão sendo colocadas e já formando a felicidade. Se nós pudéssemos fazer isso em forma de desenho, seriam bloquinhos, as alegrias seriam bloquinhos, que quando vão juntando, dão a continuidade que é a felicidade, e que é infinita, porque nós somos espíritos imortais. Não é um ponto de chegada, é infinito. Então, Joana diz alegria e paz, porque a alegria traz paz, e a paz vivenciada robustece a alegria. E o que é a paz? A paz, a gente utiliza a expressão paz, que é quando a gente está no local de serenidade, como eu estou aqui, eu estou na Mansão do Caminho, no local de serenidade. Se a gente olha que tudo ao redor respira isso. Mas eu posso estar num ambiente como esse e não estar em paz. Porque essa proposta de ambiente, de todos os espíritos que respaldam esse ambiente, que constroem tudo isso, eles estão nos propondo uma paz que vem da sua própria construção íntima. Porque paz não é doado, paz é construído, paz é conquista. Então, por mais que eu esteja num ambiente como esse, eu posso não estar em paz. Posso estar inquieta, revoltada, aborrecida, cheia de problemas, lá de fora ou daqui de dentro, na convivência, com os irmãos, com os embates naturais da convivência. E eu posso estar inquieta, em desarmonia, em desequilíbrio, e isso não é paz. Mas por que quando eu chego num ambiente desse eu digo, ai, aqui que paz? É algo que está sendo proposto de fora para que eu, recebendo isso, cultive de mim de dentro para fora. E quem nos ensina isso é o próprio Jesus. Quando ele está em diálogo com a mulher que adulterou, e essa passagem quem nos traz é o Espírito Amélia Rodrigues, que em 4 dos seus livros, ela aborda sobre a mulher que adulterou. Ela traz a história clássica, que está vista, está documentada no Novo Testamento, mas ela transcende dessa história clássica, mostrando o antes, como é que o marido flagrou a mulher em adultério. Ela mostra a história do durante, que é o momento em que as pedras vão ser lançadas, o que é que o marido, onde é que ele está, o que é que ele está pensando, o que é que ele está falando. Ela mostra o adúltero, que adulterou junto com a mulher, e ela mostra também o pós de todas essas 3 personagens.
da adúltera, do que adulterou e do marido, que igualmente era adúltero. E que a gente reconhece isso e percebe isso nas obras do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do nosso tio Divaldo. Lá ela nos diz que naquele dia em que as pedras seriam lançadas e não foram, a mulher ficou inquieta. Depois que Jesus disse, vá e não tornes a pecar. Ela ficou inquieta. E passou o dia pensando, vou para onde? Não posso retornar para o meu lar, sou uma pecadora. Meu marido estava aqui para lançar a pedra em mim. Eu não posso voltar para o meu lar. Mas eu vou voltar para onde? Eu vou seguir para onde se agora perante toda a sociedade eu sou adúltera? Eu sou alguém que fez algo equivocado. O meu pecado, ele não está velado, ele está desvelado. Eu vou para onde? E é com essas dúvidas que pairam em sua mente, mas em seu coração, em turbilhão, ela vai e procura Jesus à noite, em casa de Pedro. E chegando lá, ela pede uma entrevista com ele e ela diz assim para ele, iniciando a sua fala: perdoe-me, Senhor, por eu perturbar a tua paz. E Jesus traz uma lição lindíssima, dizendo que a paz é conquista íntima, que não há como ser perturbada por nada que está no mundo exterior. Então, quando a gente diz, meu Deus, eu estou perdendo minha paz, eu aqui já não tenho mais paz. Nunca tivemos. Porque a gente não pode perder aquilo que foi conquistado no bem. O que foi conquistado no bem não se perde. Nós podemos estacionar no processo da gradação do progresso. Mas a gente não perde aquilo que foi amealhado, aquilo que foi conquistado. É nosso. Então, paz é conquista. Então, sobre esse prisma, o Espírito Joana de Ângeles diz que quando a gente compreende as vicissitudes da vida e percebe que delas nós podemos extrair a alegria, mesmo que seja do sofrimento, mesmo que seja da dor, da aflição, do desespero, nós vamos encontrando essa paz. E ela vai traduzindo isso para a paz é o dever cumprido. A paz é a consciência tranquila. A consciência tranquila, a gente vai lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos e colhe nas reflexões, tanto da pergunta quanto da resposta, porque a pergunta formulada por Kardec é onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem que está escrita na consciência. Essa consciência, que onde estão escritas as leis de Deus, para estar em paz, a gente precisa estar em coerência. Que é a coerência entre aquilo que a gente sabe que deve fazer, que precisa fazer, mas que nem sempre a gente faz. E que a gente age de forma contrária, destoante. E ao destoarmos, quando agredimos a consciência, não ficamos em paz. E eu gosto muito de uma frase que as crianças dizem, e nós, quando somos crianças, falamos também. Eu mesma falava. Eu dizia assim, meu Deus, a gente não pode fazer nada de errado não, porque Deus está vendo. Porque Deus está vendo. A gente não pode fazer nada de errado. E quando a gente fazer alguma coisa de errado, meu Deus, me perdoa, eu fiz de errado. Eu sei que o Senhor está vendo, mas me perdoa, eu fiz errado. Esse Deus é o Deus transcendente, sem sombra de dúvida. É o Deus absoluto. É o Deus da questão do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas esse Deus investigativo natural está em nós com o nome de consciência. É o Deus interno, que quando nós agimos errado, nós saímos do roteiro que estamos na busca da paz, nós saímos disso e vamos para o caminho da perturbação, para o caminho da desconexão. E aí acontece o que conosco? Desconectados, fora do caminho, nós estamos perdidos. Aí vem o Espírito Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade e fala do quê? Das 3 perdições. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo que estava perdido. Perdição. Por que essa perdição? É a desconexão nossa com as leis de Deus.
É a separatividade nossa em relação às leis de Deus. E essa nossa desconexão nos traz intranquilidade. Quando estamos numa reunião mediúnica, que os espíritos chegam, trazendo as suas dores e inquietações, prestemos a atenção de que quando o dialogador fala com eles, dizendo: aqui você veio buscar a sua paz, ou há quanto tempo você não se ocupa da sua paz, ou há quanto tempo, e vai fazendo essa referência a essa paz conquistada. E muitas das vezes esses espíritos dizem assim: mas eu estou em paz, eu estava em paz lá no meu canto e vieram lá me perturbar. Vocês que me perturbaram, que me trouxeram para cá, ou me trouxeram para cá e me retiraram da paz. Essa paz que eles estão falando não é paz, é a acomodação. É o que a gente acha que também nos acontece aqui quando as coisas da vida estão transcorrendo numa tranquilidade e advém um imprevisto doloroso. E a gente pensa o quê? Meu Deus, eu estava aqui vivendo em paz e agora me vem essa atrocidade. Como é que eu lido com isso agora? Eu estava em paz. Não, nós não estávamos em paz. Nós estávamos acomodados. Nós estávamos paralisados ou muito satisfeitos com as conquistas que fizemos. Então estávamos muito bem numa situação de neutralidade. E nos advém a dor e dá uma sacudida para mostrar o quê? A vida não é assim. A vida não é isso. Nós temos muito a conquistar. O aprendizado é contínuo. O estudo é contínuo. O estudo das letras, do conhecimento, do espiritismo, de Jesus, o estudo de tudo isso, mas também o estudo nosso, estudar-se através de tudo isso. Então, quando advém essas situações, nós nos lembremos que Jesus deixou-nos com a paz. Que paz é essa que ele deixou conosco? Quando ele transitou aqui na existência, ele saiu daqui como? Dando testemunho, crucificado. Demonstrando-nos que ele, que não tinha nenhuma irregularidade, volta para o mundo espiritual, saindo da experiência física através da crucificação, para nos trazer lições sobre o nosso testemunho. Não era sobre ele, é sobre nós. Quando ele diz que a paz dele ele nos deixa, não é porque ele está doando de fora para dentro e está construindo dentro de nós a nossa paz. Ele está doando dele para nós, mas para que nós sedimentemos nesses conceitos, nessas vivências, a nossa paz. Então, quando tivermos uma tribulação na vida, um sofrimento, uma dor, nós pensemos assim: agora veio o caminho para a minha paz. Agora. Por quê? Porque a dor faz com que a gente retire de nós o que a gente nem sabia que existia e possuía como talentos. Quando Joana fala da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, em parceria, ela traz o comentário da parábola dos talentos. Essa descoberta dos talentos em nós através das dores, das dificuldades que nós colocamos no próprio caminho. Porque a perdição foi ocasionada por nós. Os atalhos. As dores que estão nos atalhos foram ocasionadas por nós. Então, fazer esse caminho de volta é extrair de dentro os talentos desconhecidos. E aí a benfeitora, de forma muito feliz no livro Vida Gloriosa, na mensagem que a gente citou, o que ela vai nos ensinar? Se eu extraio a paz, se eu conquisto a paz e retiro das minhas defecções nas experiências conflitivas ou das experiências dolorosas, se eu retiro a paz, eu trago saúde. Olha o que ela faz. Ela coloca o título apenas Alegria e Paz, mas ela vai encerrar falando que a nossa alegria, a nossa paz e, por consequência, a nossa saúde, e não é saúde física, não vim trazer remendo aos corpos que perecem, mas vida e vida em abundância. A saúde conquistada a partir da alegria e da paz
Não é a saúde que está nesse prisma de trazer para a vida física uma eternidade. Não existe. Nós partimos quando é chegado o momento da nossa partida. O nosso dever cumprido, e como é bom voltar com alegria, com paz, com saúde pelo dever cumprido. A saúde da mente que está alinhada em consonância com a lei de Deus. Retornar à casa, à morada do Pai, a nossa morada, com alegria, com paz e com saúde, apesar do corpo físico ter ficado enfermo. Enfermidade essa que foi a motivação para o desprendimento do corpo físico, do espírito em relação ao corpo físico. A morte nos advém como esse convite de finalizarmos um ciclo. E a morte é muito importante, porque ela vai fazer com que nós, face a face conosco no plano espiritual, façamos essa percepção da alegria, da paz e da saúde de uma forma justa, sincera. E se isso não está acontecendo, é importante que a morte tenha advindo e interrompido aquele ciclo que para nós deveria continuar, mas que para Deus aquele ciclo termina para que o balanço possa acontecer no plano espiritual e a gente retornar de melhor forma. O calendário da vida material nos apresenta essa oportunidade. Um ano que se finda, e nós estamos 11 dias, né, deste ano, no novo ano já. O ano passado findou-se. E esse calendário físico-material, o quanto ele nos ajuda. Porque a gente, de 31 de dezembro a 1º de janeiro, a gente acha que vai acontecer um milagre, né? Que tudo que não aconteceu o ano todo vai acontecer em 1º de janeiro, porque a gente vai dormir de uma forma e acordar de outra. Mas esse entendimento de magia não deve ser observado assim por nós, mas por outro prisma. Um calendário se fechou, um ciclo se fechou, um ano morreu, um ciclo fechou-se. E da mesma forma que a morte não apaga as conquistas, o ano que findou não vai ter as suas conquistas apagadas. Elas vão ter continuidade para o próximo ano, mas eu preciso entrar o próximo ano lembrando, porque quando a gente faz votos do próximo ano, a gente diz o quê? Saúde, alegria, paz. Mas a gente fala isso muitas vezes pensando nas coisas materiais. E aí quando advém o ano, que o ano começa, e que não começou com as alegrias, com a paz e com a saúde do mundo material, e nos trouxe entrechoques, até mesmo a morte advindo, é o Evangelho de Jesus, que vai ser o significado. E foi por isso que ele disse, e João anotou, no capítulo 15, versículo 11, eu vos digo estas coisas, para que a minha alegria esteja convosco, e para que a tua alegria seja completa. Porque mesmo diante das adversidades de um ano que acabou de chegar, e já traz os seus embates desafiadores para nós encararmos isto sob o prisma da alegria, da paz e da saúde, sob o prisma do Evangelho de Jesus, para que nós identifiquemos a vida e a vida em abundância que reside em nós e que precisa eclodir para ser multiplicada, para que seja propagada cada vez mais. Ele nos diz as coisas do Evangelho para que tenhamos a alegria dele e que a nossa alegria seja completa. Para esse ano de 2026, alegria, paz e saúde, sobre o prisma do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o prisma do Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos, sobre o prisma desse Consolador, que sempre é primacial, que é Jesus, e que insistentemente nos traz as suas propostas, falando e reiterando no nosso coração, fazendo com que as letras escritas em nossa alma possam reluzir e vibrar, para nos estimular a construirmos
alegria, paz e saúde de dentro para fora. Um feliz ano novo para todos vocês. Um abraço imenso a todos da Federação Espírita de Rondônia. A nossa gratidão ao Hércules, a Naira, que fez a interpretação para Libras, a Daliane, a nossa gratidão à Margarete, ao seu Pedro, a nossa gratidão ao Valdemir e à família do Valdemir, o nosso abraço. Lembrem-se sempre da alegria, da paz e da saúde que ele sempre apresentou como exemplo. Gratidão imensa por tudo. Um abraço para vocês. Gratidão imensa, minha amiga Luziane, por suas palavras. O tema é sempre um convite a se repensar, e a sua abordagem foi primorosa. Adorei a história relembrada de Francisco, né? Também me emociono com as histórias dele. E entender que essa paz, né, só pode ser alcançada por nós na nossa luta por removermos as escamas, né, que nos impedem de nos encontrarmos com a essência profunda, é muito importante para a gente meditar isso, para não parar, né? E pensando nisso, antes de devolver a palavra para você, para que você faça a nossa prece de agradecimento, enquanto você falava, enquanto você mencionou o Valdemir, eu me lembrei uma coisa muito importante, que nós espíritas compreendemos muito bem, né? A realidade essencial do espírito é de tal modo que não existe distância real que separe nada, que a distância só se faz em função do distanciamento emocional, né? E é por isso que eu, encerrando a minha fala, vou dizer algo que eu não disse no princípio, eu acabei passando ao largo, né? Eu me lembrei muito, enquanto você falava, enquanto eu dizia, em relação ao amigo, daquela canção do Milton Nascimento, onde eu guardo muito o primeiro verso, né? Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Isto quer dizer que quando você tem um amigo, ele está guardado no seu peito, então não tem distância. Não é preciso estar todo dia junto, todo dia se abraçando necessariamente, porque quando você lembra do amigo, ele está lá, no seu coração. E as lembranças trazem as emoções, os sentimentos, né? E é isso que faz a vida ter sentido, é de onde nasce, como você bem explicou, essa alegria genuína. Ela só pode nascer do coração, e no caso, em particular, do coração que está na consistência da sintonia com a lei do Pai. Por isso te agradecemos muito, e mais uma vez nos despedimos dos amigos, nos despedimos do nosso amigo Valdemir, e te devolvo a palavra para que você faça a nossa prece de encerramento dos trabalhos. Senhor Jesus, gratidão te damos por esta oportunidade de comunhão entre irmãos. Agradecemos-te, Senhor, imensamente pelas palavras do teu Evangelho, pelo Espiritismo em nossas vidas, pela oportunidade de trabalho, de aprendizado constantes que nutrimos na experiência vivencial do que essa doutrina de amor nos traz aos corações. Nós te rogamos bênçãos, Mestre, bênçãos para todos nós, essa família planetária, com inúmeras diferenças entre si, com diversos anseios, mas com um ponto em comum, inevitavelmente a busca da paz, da serenidade, da harmonia, do equilíbrio. E te pedimos para que cultive em nós, sempre nos concedendo oportunidades para buscarmos a alegria, a paz, a saúde, e estas serem em nós conquistas valiosas, para compreendermos ainda mais a tua mensagem,
e seguirmos multiplicando frutos e entendendo a tua semeadura. Recebe com muito amor o nosso irmão Valdemir, envolvendo-o na tua paz, Senhor. E logo mais, consciente, desperto, ele poder seguir as orientações tuas e os novos labores que o aguardam. Abençoa a família do Valdemir, envolvendo-os neste momento de saudade, nesse momento de despedida, renovando nas suas mentes e corações a lembrança sempre dos feitos grandiosos do irmão querido. Abençoa o nosso país, a Federação Espírita Brasileira e todas as federativas, em especial neste instante a Federação Espírita de Rondônia e os seus trabalhadores, porque eles são os seus prepostos, mestre, que nos seus corações haja o reforço do ânimo, da coragem, da fé, da esperança, do amor, da justiça, da caridade. Gratidão te damos por tudo e sempre. Assim seja. Assim seja. Gratidão imensa. Beijo no coração de todos.